Muito bem, queridos alunos, estamos de volta agora para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula 16, pessoal. Olha só, o objeto de conhecimento, radioatividade, material radioativo e raio gama, descarte e tratamento de resíduos, bioacumulação e biomagnificação trófica, funções orgânicas, estrutura e propriedade dos materiais. No detalhamento, nós teremos introdução à termologia, temperatura e calor. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso conteúdo de hoje, o nosso objeto de conhecimento, e agora vamos dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Na nossa aula de hoje, como nós já observamos aí no nosso detalhamento, no nosso objeto de conhecimento, nós vamos falar de um tema da física extremamente importante, que é aquela parte que fala sobre calor, a parte de introdutória a essa parte da física, que é chamado de termologia, termometria e também termodinâmica, Vamos começar aqui com esses assuntos em sequência que nós vamos agora falar nas nossas aulas. Então, nós vamos começar hoje com introdução à termologia. E aí, pessoal, tem dois conceitos básicos da termologia que nós vamos comentar em primeiro lugar. Esses conceitos básicos são o conceito de temperatura e de calor. E aí, para que a gente possa entender um pouco do conceito de temperatura, o conceito de temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Sim, pessoal, o corpo é formado por moléculas, por átomos, e essas moléculas estão vibrando. Para a gente poder visualizar esse nível de vibração e entender como a temperatura está ligada com isso, nós temos aqui uma animação, um pequeno vídeo, que eu vou comentar para vocês, e nós vamos assistir. Vamos lá. Imagina aí, pessoal, que nesse recipiente estejam moléculas de um corpo. Elas estão agitadas. Observe que quando a temperatura aumenta ou quando a agitação aumenta, eu tenho também um aumento de temperatura. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais agitadas, mais temperatura. Quanto mais temperatura, maior agitação. Veja novamente, no início as moléculas estavam mais lentas. E aí, olha só, quando a temperatura aumentar, aumentou aí a temperatura. Perceberam lá a setinha vermelha do lado esquerdo do seu vídeo? Aumentou. E a agitação, veja só, as moléculas estão bem mais agitadas. Tá certo? Isso mostra claramente que, quando a temperatura era mais baixa, a agitação das moléculas era menor. Quando a agitação das moléculas aumentou, significou também que a temperatura aumentou. Tá bom, gente? Então, olha só, conceito físico de temperatura. A gente vai ver que é a agitação das moléculas de um corpo. É o nível de agitação, o grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso a física define como temperatura. A gente não pode confundir o conceito de temperatura com o conceito de calor, tá, pessoal? Apesar de estarem intimamente ligados aí, temperatura e calor, a gente tem que entender que calor é diferente de temperatura. Como a gente já viu que a temperatura está associada ao nível de agitação das moléculas de um corpo, agora vamos saber o conceito de calor. Veja aí na sua tela, agora vai aparecer que o conceito de calor é diferente do conceito de temperatura, porque calor é considerado como uma energia. Calor, na verdade, é energia. Que tipo de energia? Energia térmica em movimento. E esse movimento, ele naturalmente sempre vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. E aí eu vejo aí na imagem, olha só,
Aqui eu tenho um sistema termicamente isolado, né? E aqui aparece a palavra adiabático. Essa palavra ela quer dizer que esse sistema não troca calor lá com o meio ambiente, né? Só troca calor entre si. Então eu tenho aqui dois corpos. Um corpo está mais quente, está com maior temperatura do que o outro. O corpo A tem uma temperatura TA e o corpo B tem uma temperatura TB. Nessa situação aqui, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, TA maior que TB. E olha só, pelo fato de ter uma diferença de temperatura, as moléculas do corpo A estão mais agitadas que as moléculas do corpo B. O que acontece? Como a temperatura do corpo A é maior, há um fluxo de energia que vai do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia, pessoal, é o que a gente chama de calor. O calor está em trânsito, ele está se movimentando do corpo A para o corpo B. E aí eu tenho, então, o calor como esse fluxo de energia, porque o calor é a energia térmica em movimento de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse aí, então, é o nosso conceito de calor. Agora, muito importante também, e envolvido com o conceito de calor e temperatura, tem um outro conceito básico da termologia que deve ser muito bem compreendido por todos vocês. É o conceito de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ele vai acontecer quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes entram em contato, ficam próximos um do outro ou se tocam, né? E depois de um determinado tempo, né, porque o equilíbrio térmico não acontece instantaneamente, acontece dentro de um intervalo de tempo, depois de um determinado tempo, esses corpos eles vão ficar com a mesma temperatura. Enquanto eles têm temperaturas diferentes, há um fluxo de energia, um fluxo de calor, indo do corpo mais quente para o corpo mais frio. E depois de um tempo, quando os corpos atingem a mesma temperatura, porque não vai ficar, o calor não vai ficar sendo em trânsito a vida toda, um momento a temperatura dos corpos se torna igual. Nesse momento, cessa o fluxo de calor e eu digo que aquele sistema entrou em equilíbrio. Em equilíbrio porque agora todos os corpos estão com a mesma temperatura. Então eu chamo de equilíbrio térmico. A gente tem também aqui uma pequena animação para mostrar para você, né, exemplificando o equilíbrio térmico com uma situação cotidiana que acontece muito, é quando eu desejo, por exemplo, obter uma certa quantidade de água morna, nem muito quente, nem muito fria. Então, para obter essa quantidade de água morna, eu posso misturar uma certa quantidade de água fervente com uma certa quantidade de água que não está fervendo. E aí você vê, olha, quando eu tenho lá água quente e água fria e eu misturo em um outro recipiente essas quantidades, aí eu obtenho no outro recipiente uma água que não está nem na temperatura da água quente, nem na temperatura da água fria, mas está numa temperatura intermediária, porque aí essas quantidades de líquido que eu misturei, uma com temperatura alta, água quente, outra com temperatura baixa, água fria, elas entraram em contato entre si e atingiram o nosso equilíbrio térmico, né? O recipiente aí do meio está em equilíbrio térmico, porque essa quantidade de água que está misturada, ela está com a mesma temperatura, tá certo? Agora é água morna. Então aí está, pessoal, 3 conceitos básicos de extrema importância para você. Quais são? Temperatura, nível de agitação das moléculas de um corpo. Calor, energia térmica em trânsito, em movimento, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Equilíbrio térmico é quando os corpos entram em contato entre si, esses corpos com temperaturas diferentes, e depois de um tempo,
esses corpos ficam com a mesma temperatura e atingem o que eu chamo de equilíbrio térmico, né? Que eles ficam com a mesma temperatura. Muito bem, pessoal. Vejam que aqui a gente está falando muito de temperatura, de calor, não é? Então, agora nós vamos saber como é que nós podemos mensurar, como é que nós podemos medir, porque temperatura é uma grandeza física escalar. Para me definir temperatura, eu só preciso de um número e de uma unidade de medida, tá certo? E a gente vai ver que existe mais de uma unidade de medida para definir temperatura. A gente vai estudar agora, portanto, as escalas termométricas, que são as maneiras pelas quais a gente pode medir e mensurar uma determinada temperatura. Pessoal, olha só. Vocês lembram lá do conceito de temperatura? Nível de agitação das moléculas de um corpo. Mas é complicado eu saber como é que as moléculas estão se agitando, né? Não tem como eu saber lá microscopicamente se está agitada ou não. Então, na verdade, a gente vai medir temperatura pelos efeitos que uma temperatura alta ou baixa provoca nos corpos, porque quando a temperatura é alta ou baixa, os corpos modificam suas características. Então, aí, na verdade, as escalas que nós vamos estudar primeiramente, como a escala Celsius, que aparece aí para você, ela mede temperatura de forma indireta, tá certo? Vamos voltar lá para o começo. Ela mede temperatura de escala de forma indireta, ou seja, ela mede o efeito que a temperatura faz num determinado corpo, numa determinada substância. Então, a escala Celsius, ela foi construída lá em 1742. Não foi a primeira escala que apareceu, tá, no mundo, tá legal? Olha só a data, 1742. Ela foi descoberta aí, foi construída, né, na verdade, não descoberta, construída pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou para o ponto de ebulição da água o valor, adotou para o ponto de fusão de gelo o valor 0 e para o ponto de ebulição da água o valor 100. Ele definiu essas temperaturas aí na escala dele para os dois pontos fixos da água, e a água ela foi usada como parâmetro, tá, pessoal? Aqui, na figura, a gente pode observar essa situação, olha. A escala Celsius é a mais utilizada em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, certo? O Brasil utiliza, então, a escala Celsius. É muito comum quando perguntam para você qual é a temperatura que está na sua sala agora. É tão comum a escala Celsius no Brasil que a gente esquece até de dizer grau Celsius. A gente fala, a temperatura é 30 graus, aí para no graus. O correto é dizer, a temperatura é 30 graus Celsius, 24 graus Celsius, 18 graus Celsius, é o correto. Mas é tão comum no Brasil, no nosso cotidiano, a gente usar a escala Celsius, que a gente nem fala mais grau Celsius, só fala 30 graus, 25 graus e assim por diante. Então, olha só aqui, essa figura, ela mostra de uma forma bem resumida, né, como foi que Celsius definiu a sua escala, o seu termômetro, né, porque o aparelho que é utilizado para medir temperatura chama-se termômetro. Aqui a gente tem um termômetro, né, clínico, né, um termômetro clínico, bem diferente aí, você vê hoje já termômetros que são digitais, né, não são mais assim com escalas, digitalmente já aparece o número lá, é muito comum a gente encontrar nas farmácias aí para vender esse tipo de termômetro. Esse termômetro aqui, mas esse termômetro já foi utilizado muito, né, que é o termômetro clínico. Então, olha só, basicamente Celsius fez o seguinte, ele pegou aqui, ó, uma mistura de gelo com água, né? Gelo misturado na água. E aí, ele colocou lá o dispositivo dele, que era o dispositivo que era o termômetro. Veja que aqui o dispositivo dele não tem marcação nenhuma, é só o vidro com um líquido no seu interior que a gente chama de substância termométrica. Esse líquido tem a propriedade de modificar o seu volume com a mudança de temperatura, né? O volume dele muda, ele aumenta de volume ou diminui de volume. Nos termômetros de hoje,
Esse líquido basicamente é o mercúrio, né? Que é o único metal líquido, e o mercúrio é muito sensível a variações de temperatura. Ele aumenta e diminui seu volume com o aumento ou diminuição da temperatura. Então, o que Celsius fez? Pegou essa mistura aqui de gelo e água, e como tem gelo misturado com água aqui, a gente diz que essa temperatura é a temperatura de fusão da água. É quando a água está se tornando gelo ou o gelo está se tornando água. Celsius coloca o termômetro dele lá, e quando a substância termométrica entra em equilíbrio térmico com o gelo e a água, né, o bulbo lá com a temperatura, com a substância lá dentro, ele se estabilizou num determinado nível. Celsius fez uma marcação lá e disse que isso aí valia 0 grau. Foi ele que definiu que era 0 grau. E aí, depois que ele faz a primeira marca no termômetro dele, ele coloca o mesmo dispositivo aqui, o mesmo termômetro, ele vai colocar na água fervente aqui, ó. Veja que aqui a água está em ebulição. A água em ebulição, então, é o outro ponto fixo da água. É o ponto de vaporização da água. Quando a água está se tornando vapor ou o vapor está se tornando água. E ele fez outra marcação, colocou o termômetro dele lá. Veja que a substância termométrica aqui, ó, ela subiu aqui no dispositivo. Olha só, ela foi subindo. Aqui ela era bem pequenininha, ó. Aqui ela subiu porque dilatou, aumentou o volume. Quando estabilizou, quando entrou em equilíbrio térmico, ele fez outra marca e disse que essa marca valia 100. Por que ele escolhe 0 e 100? Porque é mais fácil dividir por 10, por 100, do que por um outro número. Então, ele colocou lá de 0 até 100. E aí, o que ele fez? Ele pegou o termômetro dele, tinha a primeira marca, tinha a segunda marca, ele dividiu em 100 partes iguais o que ficou no meio. Cada tracinho que ficou no meio vale 1 grau Celsius. Cada tracinho aí do meio vale 1 grau Celsius. E assim ele construiu o seu termômetro para medir temperaturas quando ele precisasse medir essas temperaturas nos parâmetros que ele definiu. 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição. É por isso que até hoje a gente fala, a água vira gelo a 0 grau. A água se torna vapor a 100 graus. Mas quem falou isso foi o Celsius. Tá certo? Em outras escalas, isso é diferente, como, por exemplo, na escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela foi construída por volta de 1717, veja, antes da escala Celsius. Veja que Fahrenheit, ele constrói sua escala antes de Celsius, né? 1717. Aí ele constrói um termômetro mais preciso do que todos os que tinham sido construídos naquela época. Em sua escala, Fahrenheit adota para o ponto de fusão, lembra? O ponto de fusão é aquele ponto em que a água vira gelo. Só que Celsius adotou 100, não foi? Fahrenheit disse que era 32, olha só a diferença. Para Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o ponto do vapor, quando a água ferve, é 212 graus na escala. Ele fez a mesma experiência que Celsius fez, a mesma coisa, né? Ele marcou o primeiro ponto, disse que era 32, marcou o segundo, falou que era 212, dividiu o intervalo entre esses dois pontos fixos em 180 partes iguais. Por quê? Porque se você diminuir, né? Se você diminuir 212 menos 32, o resultado é 180. O termômetro de Fahrenheit é mais preciso que o de Celsius, porque o de Celsius ele tem 100 partes iguais. O de Fahrenheit tem 180 partes. Cada parte corresponde à unidade de escala que foi denominada de grau Fahrenheit, cujo símbolo é a bolinha aqui na frente e o F depois. Aí está a mesma experiência feita por Celsius, Fahrenheit também fez, só que aqui tem uma comparação, né? Para Celsius era 0 grau, para Fahrenheit é 32. Para Celsius é 100 graus aqui na água fervente, para Fahrenheit é 212, tá? E aí foi construído o termômetro na escala Fahrenheit. Esses dois termômetros, essas duas escalas, elas foram as que vingaram no mundo. Foram aquelas que ficaram mais famosas, né? E foi adotada pela maioria dos países.
A maioria dos países de língua latina vai adotar a escala Celsius, né? Do sueco, e Fahrenheit era inglês. E aí o que acontece? Os países de língua inglesa adotam a escala Fahrenheit, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, eles utilizam lá a escala Fahrenheit, não é a escala Celsius que é utilizada por lá. Então aí é importante para a gente saber transformar de uma escala para outra. É a relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius. Essa relação é uma equação matemática que eu não vou demonstrar aqui para vocês como foi que ela foi criada, tá certo? Eu poderia demonstrar para você, mas aí o importante é que a gente entenda que essa expressão aqui que você está vendo, ela vai transformar uma temperatura da escala Celsius para uma escala Fahrenheit e vice-versa. Se eu usar essa expressão, sendo que Tc é igual a uma temperatura na escala Celsius e Tf é uma temperatura na escala Fahrenheit, usando essa expressão, se você me der uma temperatura na escala Celsius, eu vou saber quanto é em Fahrenheit. E se você me der uma temperatura em Fahrenheit, eu vou saber quanto é em Celsius se eu usar essa expressão. Como no nosso exemplo. O exemplo número 1. Qual é o valor equivalente a uma temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit? Muito comum aqui, principalmente na nossa região, a temperatura ser 30 graus, né, pessoal? Só que se a gente usasse a escala Fahrenheit, a gente não ia falar 30 graus, a gente ia falar outro número. Vamos descobrir qual é. Olha só. Aqui está, então, a equação matemática que transforma de uma temperatura em outra. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Aí você lembra que eu quero transformar para Fahrenheit uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, no lugar aqui do Tc, pessoal, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar o 30. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, 30 dividido por 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Né? Ó, aqui no lugar do Tc eu coloquei o 30. Substituir. Aí eu vou descobrir quanto é o Tf. Está aqui, escrito aqui, ó, 30 sobre 5. É Tf menos 32 sobre 9. Aí, olha só. 30 dividido por 5, pessoal, é 6. 30 dividido por 5 é 6. Aí, esse 9 que está aqui no segundo membro, ele passa para o primeiro membro e ele vem multiplicando o que está no primeiro membro, porque ele está dividindo no segundo. Então, fica 6 vezes 9 igual a Tf menos 32. Tá certo? É o que está aqui, ó. 6 vezes 9 igual a Tf menos 32. E aí, o que vai ser o Tf? Eu pego o 32 aqui, que está diminuindo no segundo membro, e passo ele para o primeiro, ele vai somando. Então, aqui, ó, 6 vezes 9 é 54. E o 32 veio de lá somando o que estava no primeiro membro. Então, fica 54 mais 32, resultado, 86 graus na escala Fahrenheit. O que me diz que 30 graus Celsius é 86 graus Fahrenheit. Então, se você estivesse lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, com a mesma temperatura que está aqui, esse calor que representa 30 graus Celsius, né, porque é uma temperatura um pouco elevada, o que aconteceria? Se fosse perguntado para você lá qual era a temperatura, você não iria falar 30 graus Celsius, você iria falar 86 graus na escala Fahrenheit. Tá certo, pessoal? Então, aí como é que transforma de uma escala para outra. Agora a gente vai falar também de uma terceira escala. Essa é muito importante, né? Veja que no nosso cotidiano a gente usa Celsius ou Fahrenheit, que são as mais utilizadas pela população, pelo público em geral. Mas existe uma escala oficial. Existe uma escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades, que é muito importante, chamada de escala Kelvin. Olha só, pessoal. Escala Kelvin. O físico irlandês William Thomson, tá aí a foto dele, que recebeu o título de nobreza de Lord Kelvin, né? Ele era nobre, estabeleceu em 1848, olha, bem depois, quase mais de 100 anos depois da escala Fahrenheit,
veio o Kelvin e instituiu uma outra escala. E essa escala é conhecida como escala absoluta ou escala Kelvin, tá certo? Ganha o nome do seu inventor. Por que a escala Kelvin é adotada no sistema internacional? Porque a escala Kelvin, pessoal, ela é a única escala que é baseada no conceito de temperatura. Lembra o conceito de temperatura? Nível de agitação das moléculas de um corpo, certo? A escala Kelvin é baseada nesse conceito, não nos pontos fixos da água. Kelvin atribuiu o valor zero para o estado térmico em que a molécula não teria agitação. Claro, se temperatura é o nível de agitação, se a molécula não ter agitação, é claro, então, que a temperatura lá é zero. Veja que na escala Kelvin não existem valores negativos, como existe na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Todos os valores na escala Kelvin partem do zero. E até mesmo o zero é uma temperatura fictícia. Por quê? Porque é impossível que a molécula pare de se agitar. Mesmo que a gente baixe muito a temperatura, a molécula sempre vai ter um certo grau de agitação. Então, o zero Kelvin é uma temperatura teórica, né? E todas as outras temperaturas partem dali. Então, ele colocou o valor de 1 Kelvin a uma extensão igual ao do grau Celsius. O que isso significa? Significa que a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação na temperatura da escala Celsius. Se na escala Celsius aumentou 10 graus, a escala Kelvin também aumentou 10 graus. Então, tem a mesma variação de temperatura. Os valores são diferentes. Se a gente for fazer uma comparação entre Kelvin e Celsius, né, que a gente vai já ver agora, o 0 Kelvin representa menos 273 Celsius. Então, na escala Kelvin, olha só, o ponto de fusão do gelo, ele não é 0, é 273. E o ponto de ebulição da água não é 100, é 373 Kelvin. Dessa forma, pessoal, a escala Kelvin é a escala de temperatura adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, e a relação entre Celsius e Kelvin está aqui, ó. Se você tiver uma temperatura em Kelvin, pode transformar para Celsius, se tiver em Celsius, transforma para Kelvin. A relação é TK, temperatura na escala Kelvin, é igual a TC mais 273. Tá certo? E aí, olha só, com essa expressão aqui, eu posso transformar de Kelvin para Celsius. Ok, pessoal? Como a gente vai ver aqui no nosso exemplo. Transformar 250 Kelvin para a escala Celsius, né? 250 Kelvin é uma temperatura alta ou baixa, né? A gente vai já saber. Então, para a gente transformar 250 Kelvin para Celsius, a gente usa a nossa equação de conversão aqui, ó. TC é igual a TK menos 273. Por quê? Porque, olha só, pessoal, se TK, que a gente viu agora, é TC mais 273, se eu quiser o TC isolado, eu pego 273 e jogo para o primeiro membro, o que vai dizer que o TC vai ser igual ao TK menos 273. É o que está aqui, ó. É a mesma equação, só que eu isolei o TC, ao invés de ter isolado o TK, como aparece na cartela anterior. Então, olha só. Como o TK vale 250, está aqui a temperatura em Kelvin, eu coloco aqui no lugar do TK 250, diminuo de menos 273. Como 273 é maior que 250, o resultado ganha um sinal negativo, fica menos. E quando eu diminuo 273 de 250, o resultado é menos 23 graus Celsius. Ou seja, 250 Kelvin é uma temperatura baixa, vejam só. 250 Kelvin, se estivesse fazendo 250 Kelvin na sua região, você estaria com muito frio. Essa temperatura, em certos casos, pode até matar uma pessoa, pessoal. Temperaturas muito baixas, o nosso corpo não resiste. Então, se você não estiver bem aquecido numa temperatura dessa aí, o corpo pode entrar em colapso e aí vir a morte. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, entendido. Eu me despeço de vocês aqui, encerro a aula e volto numa outra oportunidade. Tchau, pessoal.
Valeu!